Crianças, faremos agora as atividades na apostila de arte, volume 4, nas páginas 16 a 18. Imagine que você acabou de criar uma música. De que maneira seria possível guardá-la para ensiná-la às outras pessoas? Um dos modos de transmitir uma composição musical para outras pessoas é a criação de uma partitura. Você já viu? Conhece? Ou sabe o que é uma partitura? Partitura é um conjunto de desenhos que indicam como uma música deve ser tocada ou cantada. Observe aí essa imagem. Nós temos uma criança que está tocando piano. E para representar os sons no piano, ela precisa ler essa partitura que tem os símbolos dos sons descritos nessa folha. Então, ela lê a partitura e toca o piano, os sons que estão representados lá. Quando aprendemos a ler partituras, passamos a compreender uma série de desenhos musicais, como se eles fossem um texto convencional. Então, nas partituras, elas têm desenhos e esses desenhos representam determinados sons. Dessa forma, entendemos como uma música deve ser tocada e cantada. Existem muitos tipos de partituras desenvolvidas em épocas e por povos diferentes. Assim, as músicas são preservadas e transmitidas a novas gerações. Veja um exemplo de partitura bastante usada por músicos em vários lugares do mundo. Observe, esta é uma partitura que representa a música Parabéns para Você. Cada símbolo desse está representando um som a ser tocado. E embaixo nós temos a letra da música também. Essa partitura mostra como estão organizados os sons da música Parabéns para Você. Partitura é o conjunto de desenhos que indica como uma música deve ser tocada ou cantada. Lá na página 17, nós temos 2 exemplos de partituras. Alguns artistas preferem criar partituras especiais para suas músicas. Veja como são diferentes essas 2 partituras. Desenhos diferentes, linhas, pontos e até formatos. Veja que legal essa última partitura. Essa última partitura, ela tem o formato de um coração, não é mesmo? E ela tem esse formato porque ela dialoga com o tema da música, que é um tema amoroso. Por isso, o artista que criou essa partitura fez dessa maneira, representando os sons e a letra da música, mas em formato de um coração. Já na página 18, é hora de você criar a sua partitura. Para isso, você vai precisar da ajuda de alguém da sua família. Juntos, observem os desenhos a seguir. Então, veja, nós temos o desenho, o que lembra uma estrela, o que lembra 3 pontinhos, e um outro que lembra até um redemoinho, não é mesmo? Mas pode ser o que você interpretou também. Use a voz para criar um som para cada desenho. Então, você vai pensar no primeiro desenho e vai criar um som. Para facilitar, eu vou dar aqui o meu exemplo. Para mim, parece uma estrela. Então, se eu fosse criar um som, seria um som de uma estrela brilhando, por exemplo. Brim! A segunda imagem, para mim, representam 3 pontinhos, que podem ser também 3 batidas, como por exemplo, tuc, tuc, tuc. E a terceira imagem, eu representaria com o seguinte som. Essa é a minha leitura. Só estou dando um exemplo. Você irá criar os sons que você quiser para cada desenho, mas tem que escrever embaixo de cada desenho que som é. Depois, lá no exercício 3, nesse quadro, você vai criar
uma música com esses sons e registrar no espaço abaixo uma partitura para ensinar a sua música para a turma. Mas como? Você irá desenhar as imagens acima. Essas imagens aqui, que você acabou de criar um som para cada uma. Vai desenhar essas imagens representando os sons que você escolheu, demonstrando quantas vezes esse som aparece, também a duração, se é longa, se é curta, se esse som se repete ou não, a intensidade, se tem que ser um som mais alto, um som mais baixo. Então, se eu fosse representar aqui a minha partitura, de acordo com os sons que eu imaginei no exemplo que eu dei para vocês, eu faria o seguinte. Então, como eu tive a ideia de um som de uma estrela, eu desenharia a quantidade de vezes que eu queria que aparecesse o som de brilho, como por exemplo, brim, brim, brim. Então, se eu quisesse que esse som aparecesse 3 vezes, eu desenharia 3 estrelas. O dos pontinhos, que para mim representam batidas, eu iria desenhar os pontinhos, a quantidade de batidas que eu quisesse que aparecesse. Então, se eu quisesse que aparecessem 3 batidas, eu iria desenhar 3 bolinhas. Tuc, tuc, tuc. E o último, como parece um movimento, um som que não termina, eu ia desenhar quantas vezes eu queria que esse som aparecesse, tá? Você pode seguir essas dicas, mas lembre-se, você é livre para criar os sons que você quiser e também para representar esses desenhos a quantidade de vezes que você gostaria que esses sons aparecessem.